que eu faria se eu tivesse desempregado? Nessa aula eu vou te dar 7 conselhos que eu segui quando eu estive desempregado e o que eu recomendo que você siga. Há alguns anos eu estava desempregado e hoje tenho uma empresa hoje com 20 pessoas trabalhando nela. Então eu vou te dar os passos que eu segui, como eu saí dessa situação, como eu contornei tudo isso, mesmo tendo pouco dinheiro. Eu já realço, nessa altura eu já morava sozinho, já tinha um carro, então tinha contas para pagar. Eu vou te mostrar como é que eu saí dessa situação e vou te dar alguns conselhos que talvez possam te ajudar. Deixa eu fazer um contexto um pouco na minha história antes de passar os 7 conselhos para você. Quando eu fiquei desempregado naquela altura, eu já tinha trabalhado com aulas de tênis e eu estava no jornal há pouco tempo. Na realidade, eu estava no jornal há 6 meses. Eu tinha terminado a minha faculdade e eu tinha começado a trabalhar a full time no jornal e dando algumas aulas de tênis ao final do dia. Só que ao fim de 6 meses eu trabalhando nesse jornal, o dono do jornal morreu. Eu não sei se você sabe, a maioria dos jornais dão prejuízo, o que faz com que em muitos negócios seja um negócio ali que dá prejuízo, mas o dono mantém porque ele tem um carinho ou porque ele gosta da região, etc. E naquele momento, quando isso aconteceu, eu estava há menos tempo no jornal e com isso eu fui demitido. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha sido demitido. E naquele momento, eu dava algumas aulas de tênis, mas não dava nem para pagar a renda da casa e eu já tinha iniciado o meu blog. Estamos falando de final de 2008, início de 2009. E naquela altura, eu já tinha começado um blog que não dava praticamente dinheiro nenhum, mas eu já tinha começado aquela brincadeira. E naquele momento, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu voltava a procurar trabalho em jornais, ou a dar em aulas de tênis durante o dia inteiro, ou eu aproveitava aquele momento como um impulso para eu iniciar o meu blog e crescer o meu blog. E foi aí que começou o meu trabalho na internet. Ao fim de um ano, eu já estava ganhando quase o mesmo do que eu ganhava quando eu trabalhava dando aulas de tênis e no jornal. Tá? Um ano não, um ano e meio mais ou menos aí para ser mais exato. E eu vou te dar então 7 conselhos que foram 7 coisas que eu fiz ao longo desse meu percurso e que me ajudaram a dar a volta a essa situação. Então o primeiro conselho que eu tenho para te dar é o seguinte: olhe para o futuro. Aproveite esse momento em que você ficou desempregado para você olhar para o futuro. O que vai acontecer se você voltar para o seu mercado tradicional, de onde você foi demitido ou você está desempregado? E o que vai acontecer se você optar por uma outra solução? Então, naquele momento, eu tinha a opção de voltar para os jornais ou de eu começar o meu blog. Obviamente, naquele momento, eu tinha uma pequena reserva financeira e eu dava ainda algumas aulinhas de tênis, o que me ajudou a me manter naquela situação e poder fazer a troca para o blog. Então, esse é um ponto muito importante, ter uma pequena reserva financeira. E não sei se nesse momento você tem ou não. Mas o que eu te convido a fazer nesse momento é olhar para o seu futuro e entender. Se eu for para aquele mercado tradicional, como será o meu futuro? Eu conseguirei escalar os meus ganhos? Eu conseguirei ser bem remunerado? Eu conseguirei ter segurança? Ou poderei ter a liberdade de tempo geográfica que eu preciso? Ou não? Será que apenas o outro lado, o lado do digital, que talvez você esteja pensando aí nesse momento, te dá essa possibilidade de escala? Então naquele momento eu vi que se eu voltasse para o mercado tradicional, eu voltaria para o mercado de salários baixos, de difícil evolução na carreira, de estar sempre no mesmo lugar a vida toda. E se eu fosse para o digital e desse certo, eu poderia escalar os meus ganhos, eu poder trabalhar a partir de qualquer lugar do mundo. Então eu decidi, ok, este é o momento de talvez eu arriscar uma outra possibilidade. Então meu primeiro conselho para você é, olhe para o futuro. Como será o seu futuro se você optar por um caminho ou optar por outro? Segundo conselho que eu tenho para dar para você. Tá? Não se apegue a qualquer tipo de apoio social. E aqui, por que eu estou falando isso? Porque quando você fica desempregado, eu não sei muito bem como é que funciona no Brasil, porque isso aconteceu em Portugal, quando eu fui demitido, mas lá você tem o seguro-desemprego. E então, naquela altura, eu vejo que muitas pessoas, quando elas ficam desempregadas, elas se apegam à parte do apoio social que elas podem ter. Ah, eu estou desempregado, mas eu estou recebendo aqui o subsídio. Quando o subsídio terminar, eu vou me focar em procurar uma outra profissão. Não se apegue a isso. É bom você ter um apoio, alguma ajuda do Estado num momento como esse, mas não veja isso como um momento de você ficar parado e curtir um pouco mais a sua vida. Aproveite esse momento para já começar a construir alguma coisa. O que as pessoas não entendem quando elas vivem de subsídios do Estado é que elas estão definhando profissionalmente. Ou seja, o mercado ele é muito dinâmico. Se você passa meses em casa sem trabalhar, sem aprender novas habilidades, sem se desafiar,
você vai se tornando um profissional cada vez menos interessante para trabalhar. Você vai sendo um profissional que vai, literalmente, ficando mais burro. Então, eu vejo que muitas pessoas, quando acontece a situação de desemprego, elas ficam encostadas na parte do apoio que elas têm. E mais uma vez, é muito importante esse apoio para se dar a volta. Mas não veja esse momento como um momento para você viver desse apoio. Mas sim para você entender, ok, ainda bem que eu tenho esse apoio do Estado quando eu estou desempregado, mas eu vou aproveitar esse momento para construir alguma coisa diferente para o meu futuro. Então, muito cuidado, não caia da armadilha de você viver de algum tipo de apoio. Porque enquanto profissional, você está perdendo qualidades, mesmo que você não se aperceba. Terceiro conselho que eu tenho para você é: tenha consciência que você tem uma vantagem muito grande nesse momento, que é o seu tempo. Existem muitas pessoas que querem trocar de profissão, mas elas não têm tempo para estudar essa nova profissão, porque elas estão trabalhando, muitas vezes, muitas horas por dia. Se você ficou desempregado, você tem um grande ativo, que é o seu tempo. Então aproveite esse seu tempo para você aprender essa nova habilidade, essa nova profissão. Muitas pessoas, quando ficam desempregadas, se apegam ao lado negativo de estar desempregado. E realmente, ele tem seus lados negativos. Mas eu sempre gostei de olhar o copo meio cheio das coisas. Então o que eu vi naquele momento é o seguinte: ok, eu estou desempregado, então eu tenho um bom momento para me dedicar mais ao meu blog e fazer disso aqui um negócio. Então, veja essa sua quantidade de tempo como algo positivo que você deve aproveitar. Tá? E antes de eu partir para o quarto ponto, que foi uma coisa que foi fundamental para mim, eu quero só convidar você a aprender um pouco mais sobre anúncios. Quem sabe a profissão de gestor de tráfego pode ser uma ótima profissão. Se você caiu aqui de paraquedas, aqui no meu canal eu te mostro como você pode trabalhar como gestor de tráfego. E aqui na descrição tem um mini curso em que eu te mostro como você vai do zero ao seu primeiro anúncio no ar. Então, se você está querendo aprender uma nova profissão, aprender os anúncios de Facebook é fundamental. Então, se inscreve aqui no mini curso e assiste às aulas. Em 2 horinhas, você já vai aprender a criar o seu primeiro anúncio no Facebook e no Instagram, e você pode vender isso como serviço para os seus clientes. Vamos para o quarto ponto. Eu reduziria meus custos ao máximo. Então, quando eu fiquei desempregado, a primeira coisa que eu fiz foi olhar as minhas despesas. Ok, eu sei que eu tenho uma pequena reserva aqui, eu sei que o meu blog crescer pode demorar algum tempo. O primeiro passo que eu preciso fazer é reduzir os meus custos, para eu não ter que pegar qualquer emprego do nada, né? Então, eu lembro na altura que eu fiz um Excel, e nesse Excel eu colocava todas as minhas despesas. Despesa de aluguel, despesa de supermercado, despesa de gasolina, eu anotava tudo. E eu comecei a fazer as contas de quanto eram as minhas despesas no mês. E dessa forma, eu sabia quanto o meu blog tinha que me gerar para que ele pudesse, pelo menos, começar a pagar as minhas despesas. E ter essa clareza foi fundamental. Porque eu peguei algumas despesas e disse, olha, ok, agora o meu orçamento reduziu, eu estou passando por uma fase de transição, deixa eu cortar aqui algumas coisas supérfluas enquanto eu faço essa transição de carreira. Então, um convite que eu faço para você também, ficou desempregado, veja os custos que você pode cortar neste momento. Quinto conselho que eu tenho para você. Organize o seu dia como se você já tivesse um trabalho. Isso aqui é muito importante. Que é, geralmente quando o pessoal fica desempregado, aí o pessoal começa a dormir mais tarde, fica lá até de noite vendo séries, aí depois acorda também mais tarde. Não. Ficou desempregado, mantenha a sua rotina. Você vai ter uma rotina agora de estudos, você vai ter uma rotina de trabalho, por exemplo, na profissão de gestão de tráfego, você vai ter ali a sua rotina de estudos sobre a profissão, a sua rotina de prática sobre a profissão. Então, faça, mesmo que você esteja em casa, acorde como se você fosse trabalhar, tome o café da manhã como se você fosse trabalhar, se vista como se você fosse trabalhar e, Luciano, eu não tenho nada para trabalhar ainda. A sua rotina é de estudos, de procura sobre essa nova profissão. Faça isso, porque é muito fácil e o nosso corpo ele se acostuma muito rápido àquela vida tranquila de não ter horário, de poder ficar o dia inteiro vendo séries no sofá, ou ficar no café com os amigos. Não caia nesse erro. Crie já uma rotina como se fosse uma rotina de trabalho, que nesse caso, nessa transição de carreira, será muito provavelmente uma boa parte do tempo de estudos. Bom? Sexto conselho que eu tenho para você. Trace metas. Coloque metas. Quanto é que você quer ganhar? Quando você quer ganhar esse valor? Quantos clientes você precisa ter? Coloque datas. Por quê? Nesse momento, ter muito tempo disponível pode ser uma coisa muito boa ou pode ser uma coisa muito ruim. Por que pode ser uma coisa muito ruim? Porque às vezes você tem tanto tempo que você vai perdendo tempo com coisas que não são importantes. Então, por exemplo, você fica, às vezes, no YouTube, aleatoriamente, vendo vídeos sobre a profissão, mas você não segue um caminho, você não segue um método, você não procura clientes, você não coloca em prática aquilo que você aprendeu. Então, coloque metas. Olha, ok, esse é o meu primeiro mês. Ao fim desse primeiro mês, eu quero, por exemplo, já ter o meu primeiro cliente.
Então eu vou estudar para que até o final desse meu primeiro mês eu tenha o segundo cliente. Segundo mês eu quero já ter 3 clientes. Pô, no terceiro mês eu quero já ter 5. Então com 5 eu já pago as minhas contas. Então você precisa começar a fazer essa previsão de mudança com metas. Tá? Não se deixe levar. Ter muito tempo disponível pode ser ruim para você. E o último ponto. Eu investiria em livros. Foi uma coisa que eu fiz muito nessa minha transição de carreira. Foi investir em livros. Mas eu gastei muito pouco em livros. Como assim, Luciano? Como é que você investiu muito em livros, mas você gastou muito pouco em livros? Eu lembro que na biblioteca de Alcobaça, que era onde eu morava naquela altura, eu ia para a biblioteca e eu consultava os livros de negócios que tinha naquela biblioteca. Então a biblioteca ela fornecia livros gratuitamente. Eu lia bastante nesse período e era um jeito de eu ler, melhorar o meu conhecimento, mas eu, como não tinha muito dinheiro, eu acabava não comprando os livros, mas eu ia na biblioteca. Pegava o livro, lia, devolvia, pegava outro e assim eu li bastante para fazer essa minha mudança de carreira. E se você gostou desse vídeo, se você gostou do jeito que eu ensino, se você vê a profissão de gestor de tráfego como uma saída, eu tenho um convite para te fazer. Nós temos uma mentoria para gestor de tráfego. Na descrição aqui desse vídeo está o link para a lista de espera. Entre na lista de espera para que você seja informado quando nós abrirmos uma nova turma. E eu espero que esses 7 conselhos aqui possam ser úteis para você que está numa situação que eu sei que é uma situação desconfortável, chata e que muitas vezes nós duvidamos de nós mesmos nessa situação. Mas acredite em você, procure um outro caminho, siga esses 7 conselhos que eles vão te ajudar bastante a que você saia dessa situação. E se você quer um material complementar nessa aula, também na descrição desse vídeo está um material para que você possa aceder a todo o conteúdo dessa aula por escrito para você poder estudar. Basta você clicar no link da descrição e baixar o material, tá bom? Eu sou o Luciano La Roça, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Até o próximo vídeo.